Olá, olha, a gravidade, a importância histórica dessa época que estamos vivendo não pode deixar de ser reconhecida, ou pelo menos percebida de algum modo, está no ar, né? A gente está, de fato, a gente é num processo de crise econômica do fim de um grande ciclo liberal dentro da economia capitalista mundial, é, o fim do ciclo neoliberal. O sistema capitalista mundial está, portanto, no curso de uma grande crise econômica que está sendo controlado por mecanismos anticíclicos de proteção social, ainda bem, mas eles são mecanismos e estão mecanismos limitados, controlar sem recursos infinitos, né? Isso que eu quis dizer, e sob constante pressão política contrária. E, de toda maneira, eles não são resolutivos da crise também, eles são paliativos e atenuam de fato e ainda bem. Agora, todo mundo percebe também que, ainda que não seja causa da crise, o fator mais definidor do futuro dessa crise pode ser, deve ser, é já e continuará sendo o socialismo chinês. O entendimento do socialismo chinês é, então, alguma coisa de grande importância para todos nós e algo em franca disputa, como deve ser mesmo, nesse mundo de análise, de entendimento, de opiniões políticas e econômicas no mundo. Um paradoxo muito interessante, né, que a China seja usada até como exemplo de liberalismo, o que também tem lá suas razões de ser, porque a China opera dentro do sistema capitalista mundial, como qualquer nação ou força socialista sabe que tem que operar. O socialismo não é fora do sistema capitalista mundial, não está além do sistema capitalista mundial. O socialismo é o processo, pode ser o processo de superação, mas não pode estar além do sistema capitalista mundial. O caso chinês é o mais exemplar disso. A China conseguiu avançar no socialismo quando justamente compreendeu os limites de implantação de um processo de superação do capitalismo naquele momento histórico, na virada dos anos 70 para 80, e embarcou na onda neoliberal e foi muito bem sucedido dentro desse processo. Eu sou Paulo Fleury Teixeira, sou médico e filósofo, tenho me dedicado a essa análise estrutural da crise mundial em que vivemos, da situação mundial presente. Tenho feito uma estrutura analítica, desenvolvendo um modelo analítico que eu entendo bem fundamentado e que é, no entanto, pouco conhecido. Não vejo outros autores ou pesquisadores da área econômica, ou mesmo da área econômica e das áreas políticas, desenvolvendo essa matriz analítica ou adotando essa mesma matriz analítica. E é claro, então, como eu estava dizendo, que dentro dessa análise é muito importante, é fundamental algum entendimento do socialismo chinês. A gente não vai fazer aqui hoje nenhum aprofundamento, nenhum detalhamento da estrutura econômica sociopolítica chinesa, mas uma análise geral, contextualizada, como todos esses esforços que eu tenho publicado aqui, todos esses textos e na forma de vídeos, né, que estão sendo publicados, e que neste caso, estamos na quarta parte de uma sala de situação que foi feita em março de 2025, já perto de um ano atrás, e que eu tenho feito esse retorno sobre os meus próprios passos como um trabalho de avaliação do meu processo de desenvolvimento teórico e, ao mesmo tempo, uma checagem. Então, é muito útil para qualquer pessoa que puder e quiser verificar
que, feliz ou infelizmente, o modelo de análise que eu tenho desenvolvido, que está sendo desenvolvido aqui, tem se mostrado resistente a esses meses. E, de fato, o que eu tenho escrito está se comprovando, se mantém nesse período e eu acredito fortemente vai se manter nos períodos seguintes. Essa grande crise econômica que estamos vivendo coincide, e não é também sem razões que isso seja assim, com uma grande crise de fim de hegemonia no sistema geopolítico mundial. O fim do grande poder de uma nação e de uma aliança internacional dentro do sistema capitalista mundial. E justamente em função da ascensão chinesa, nós estamos vendo o fim do Império Americano, ou americano inglês, ou americano europeu, ou ainda melhor, um termo que eu mais uso, né, a definição que eu mais uso, nós estamos chegando ao fim da grande aliança hegemônica mundial estabelecida pelos Estados Unidos, em torno dos Estados Unidos. Não é à toa que a gente está vendo um crescendo de guerras, um crescendo de confrontos sociais, de violência, uma ruptura com os padrões políticos institucionais tradicionais, uma ruptura com os padrões democráticos, uma ameaça fascista contínua, crescente, uma ameaça de guerras contínua, crescente. Por baixo disso, que muita gente não consegue visualizar, estão essas duas crises e uma terceira ainda de maior importância e mais de longo prazo, que é a própria crise de transição final, de superação do sistema capitalista. Agora, como eu também já afirmei, um ponto central, definidor desse processo hoje, não como sua causa, repito, mas como sua resolução, como fator definidor da sua resolução, é a ascensão da China socialista. Muito bem, gente. Estamos nestas crises dentro do sistema capitalista mundial. São processos capitalistas, processos do sistema capitalista mundial. Isto já significa, inerentemente a essa definição, que são processos ainda muito violentos e irracionais, muito mais do que poderia ser em um sistema mais organizado, um sistema mais coordenado, um sistema de produção mais consciente. E isto é um longo caminho que temos que percorrer ainda no sentido dessa melhora, desse avanço. O fato de ser processos irracionais e violentos é parte da própria lógica do sistema econômico operado pelo mercado, é parte da própria lógica do sistema capitalista que vive de crises em crises e ainda assim é um sistema progressivo de desenvolvimento. São essas as características inerentes a esse sistema. O processo de socialização, no entanto, vem ocorrendo desde o início do capitalismo, de certo modo, ou certamente a partir da constituição do próprio sistema capitalista mundial. Nessa sala de situação, eu procurei datar isso com o surgimento, o desenvolvimento até ao fim, né, da revolução, da grande revolução industrial, algo em torno de uns 200 anos, né, de hoje, mas também a gente pode ver, e no vídeo passado eu procurei destacar, que isso pode ser mais aproximado, entendemos que é algo em torno de 100 anos, que esse sistema mais se constituiu, ainda melhor, mais intensamente no pós-guerra. E eu estou dizendo, esses marcos históricos, pós-segunda guerra que eu estava falando, né? Eu estou apontando esses marcos históricos porque eles também foram marcos deste processo de socialização do sistema capitalista mundial que nós vivemos e do qual nós somos fruto e parte.
É preciso a gente atentar para isso, que também pouca gente percebe. Nós somos hoje um mundo muito mais socialista do que éramos há 200 ou há 100 ou há 80 anos atrás, com toda certeza. Mesmo com todo o desgaste, a destruição das instituições, dos mecanismos, dos sistemas socializantes dentro da economia capitalista, nos principais países do mundo, mas no mundo em geral, mesmo com isto, o que foi o caracterizador, ou uma marca caracterizadora da onda neoliberal, apesar disso, nós ainda somos hoje muito mais socialistas no mundo todo do que éramos em 1930, 1910, 1850 ou 1945, enfim, houve um processo histórico que foi também definido por socialização dentro do sistema capitalista mundial. Direitos trabalhistas, regulações econômicas, proteção social, regulação política, tudo isso desenvolveu de uma maneira a reduzir em grande medida esta destrutividade, essa irracionalidade e a violência inerente à economia capitalista. Esse processo de socialização ele corrige os erros do sistema do capital, mantendo o capital sob um planejamento e um controle públicos mais fortes do que anteriores, controlando especificamente a distribuição dos recursos sociais, financeiros e materiais entre os diversos setores e classes da economia mundial, e deixando o capital funcionar livremente, entre aspas, dentro desses marcos e limites estruturais já mais socializados. Há algo que certamente hoje no mundo quem demonstrou fazer melhor é justamente a China. Se os indicadores atuais se mantiverem, não há grandes motivos, por mais que os Estados Unidos tentem, e grande parte de toda a aparente loucura do governo americano atual são tentativas, maior parte delas infrutíferas, para barrar esse processo histórico de avanço da China e agora também de um avanço mais socialista. E vou procurar explicar especificamente do que eu estou falando. Porque se os indicadores já estiverem mostrando suficiente, a gente pode ficar tranquilo que a China já assumiu a rota mais acertada e colocou em um foco no aumento do consumo das massas, com ganho relativo de renda para os setores populares, as massas populares. Não parece haver, por outro lado, também nenhum questionamento ao sistema de planejamento estratégico público da economia socialista na China. Contudo, a ideologia liberal tem penetração na sociedade chinesa atual grande e o conflito em torno do controle do sistema financeiro e produtivo em geral estará sempre em jogo intensamente nos próximos anos e décadas, tanto lá quanto aqui, como no mundo todo, para falar uma linguagem já antiga para muitos, a luta de classes continua lá também o confronto ideológico, político e social em torno do poder econômico e da organização da economia, certamente vai continuar em todos os lugares do mundo e na China talvez mais intensamente, não que seja mais violentamente, mas mais intensamente de todos os lugares, porque lá é o lugar mais avançado do ponto de vista histórico do sistema mundial atual. Contudo, vai haver um confronto, Voltando um pouco atrás, para a gente entender um pouco melhor. Dos anos 80 para cá, como eu falei, esse marco, quando a China fez uma inflexão liberalizante dentro da onda neoliberal que tomou o sistema capitalista mundial como um todo,
mas mantendo as fortes correias de transmissão e de controle socialistas sobre a economia. E o que aconteceu de lá para cá foi um desenvolvimento econômico social exponencial, impressionante na China, como todos sabem, ainda que muitos tentam fakear isso, tentam fingir que isso não está acontecendo, mas está acontecendo um desenvolvimento econômico exponencial na China, ininterrupto durante todos esses anos, algo completamente impressionante ou único no sistema capitalista mundial, e um desenvolvimento de qualidade de vida, um desenvolvimento de capacidade tecnológica, um desenvolvimento da infraestrutura, um desenvolvimento da vida social, sob todos os aspectos, que é com certeza o melhor, o maior, o mais importante que ocorreu nesse período histórico. O que nem todo mundo sabe, e também muitos fazem questão de ignorar por outros motivos, né, é que nesse processo ocorreu, como era de se esperar, um profundo e intenso processo de concentração de riqueza, também na mão de capitalistas que se forjaram lá nesse período. Forjaram-se mais bilionários na China nesse período do que, especialmente nas últimas décadas, do que em qualquer outro país nessas últimas décadas. E a onda neoliberal ocorreu no sistema capitalista mundial, em geral, também na China, mas ao mesmo tempo a China foi o país que mais prendeu ou que mais colocou em reformatórios os seus bilionários. O caso mais emblemático é o do CEO do Alibaba, que agora retornou à vida empresarial com toda a força, mas passou, pelo que eu me recordo, algo como uns 4, 5 anos num reformatório, porque estava assumindo uma postura estratégica, financeira, sobretudo, de confronto com o sistema socialista, e foi preciso que ele passasse por esse processo de reeducação, e agora parece que voltou já dentro do entendimento correto, né, o positivo, do que é a economia, o sistema econômico socialista chinês. Né? Bom, o fato é que, mesmo com esse crescendo de desigualdade, mesmo com esse crescendo da presença de bilionários, né, na economia chinesa, o setor financeiro e setores industriais estratégicos continuam ainda diretamente sob o controle do governo chinês. E o desenvolvimento da economia atende a este planejamento estratégico público e não apenas às forças de mercado, ao poder dos ricos. Ao contrário, eles têm que se submeter a esse planejamento estratégico e ao direcionamento público da economia, e não há como superar isso enquanto o governo controlar o setor financeiro e setores estratégicos da produção. Então é claro e muito importante dizer isso. A China é uma economia socialista, são características da economia socialista. O que a grande maioria das pessoas, mesmo de esquerda, mesmo pesquisadores, tem dificuldade de entender é que socialismo é capitalismo. Socialismo é a etapa final, o processo de superação do capitalismo. Mas não pode haver, não pode haver socialismo como superação final do capitalismo, o comunismo, como gostavam de chamar antigamente, em um país só, dentro de um sistema capitalista mundial ou em uma certa parte limitada, né, economicamente limitada, do sistema capitalista mundial, como se tentou equivocadamente e se acreditou possível equivocadamente nas décadas anteriores, no século passado. E agora já se mostrou, né, eu acho suficientemente claro que não é assim. Então a China é socialista, e por ser socialista é capitalista,
e está neste processo de transformação atual, o que ninguém pode contestar. Eu estou insistindo que houve um desenvolvimento social intenso na China, mesmo com a concentração acentuada da riqueza. Por que isso? Porque houve um desenvolvimento econômico ainda maior, ainda mais acelerado nesse período, que suplantou a concentração de riqueza e permitiu um enriquecimento absoluto, real, das massas, ainda que um empobrecimento relativo, né? Porque esse desenvolvimento foi contínuo, acelerado, porque foi justamente organizado pelo poder público na forma desse grande planejamento quinquenal, que é levado aos maiores detalhes numa economia de prefeitos, uma economia local, uma economia regional, tudo muito bem desenvolvido e integrado. A história comprova, ninguém pode questionar o grande sucesso desse modelo. Além disso, justamente, o poder público dirige a economia num sentido de melhora consistente da qualidade de vida das massas e do desenvolvimento da produção, da capacidade produtiva, coisa que o capitalismo, o mercado, faz, mas de maneira muito destrutiva, com muita entropia, com muita perda, com muito desgaste desnecessário, com muita violência desnecessária. E o que está acontecendo na China, de novo, comprova isso. Podemos crescer continuadamente, podemos crescer com grande avanço da qualidade de vida das massas, sem provocar grandes crises que vão, ao fim, destruir grande parte disso, ou sem, ao contrário, manter as massas numa condição de miséria continuada ou de perda, como foi em geral no restante do mundo, em grande parte do mundo, ou especialmente no mundo mais desenvolvido, esse momento de perda, esse momento neoliberal, que foi um momento de perda na economia popular nesses países. Mas tanto lá quanto no resto do mundo, esse processo de concentração de riqueza esgotou, chegou aos seus limites, ele não pode mais continuar da mesma maneira que está. A economia mundial, o sistema econômico capitalista mundial está sob estresse tremendo devido a essa progressiva desigualdade, progressiva concentração de riquezas que tem levado ao progressivo empobrecimento relativo e até mesmo absoluto das massas em muitas regiões do mundo, especialmente nos próprios países ricos. Na Europa, em geral, nos Estados Unidos, o aumento da desigualdade progrediu apesar da crise e continuou crescendo desde 2007, até pelo menos o período da pandemia. De lá para cá ficou uma tendência indefinida, mas certamente nos Estados Unidos a tendência atual é de mais concentração ainda de riqueza, é um governo neoliberal, neofascista, que está no poder justamente por isso, é o governo dos bilionários no poder, como eu procurei mostrar nos vídeos anteriores dessa mesma sala de situação, relativa a março de 2025. Na China, ao contrário, tudo indica que eu estou dizendo que desde 2014 a desigualdade parou de crescer e já está em regressão ou reversão essa tendência de concentração social da riqueza por lá. E, para finalizar, vamos reiterar, a China cumpre já e cumprirá ainda muito mais um papel definidor na resolução dessa grande crise mundial em que a gente se encontra no fim da onda neoliberal no sistema capitalista mundial. É isso por hoje, até a próxima.